Já aconteceu de você pensar em alguém e no mesmo instante receber uma mensagem dessa pessoa? Ou, quem sabe, ouvir uma música e de repente se lembrar de um momento específico da sua vida? Somos bombardeados por coincidências todos os dias, mas devemos realmente ignorá-las como meras casualidades? E se eu te dissesse que talvez essas coincidências estejam esperando para nos contar segredos sobre a vida? Neste episódio de O que Não Dizem, vamos explorar as coincidências. Essas pequenas marquinhas que aparecem no nosso caminho de forma surpreendente. Porque algumas pessoas acreditam que elas são apenas fruto do acaso, enquanto outras enxergam significados profundos por trás de cada encontro inesperado. Antes de entrarmos nessa jornada, vamos lembrar que, muitas vezes, o que vemos na superfície é apenas uma fração do que está por trás das aparências. Coincidências são momentos que nos fazem parar e pensar. Elas nos convidam a refletir sobre a conexão entre eventos e a maneira como a vida parece unir os pontos. E se eu te contar uma história? Conheci uma mulher chamada Clara. Uma manhã, perdida em seus pensamentos, ela estava a caminho do trabalho quando encontrou um livro caído na calçada. Ao pegar o livro, seu coração disparou. Era uma coleção de cartas de amor de sua avó, coisas que ela nunca tinha visto antes. O que fez Clara parar foi não apenas o conteúdo do livro, mas a data na contracapa, que coincidia com o aniversário da avó, que faria 80 anos naquele dia. Essa coincidência a fez refletir sobre como os laços familiares muitas vezes se manifestam em momentos inesperados. E agora, o que podemos aprender com essa história? Muitas vezes somos levados a crer que tudo acontece por acaso, e é fácil se perder nessa ideia. Mas, quando olhamos mais de perto, nos deparamos com padrões que nos desafiam a considerar outra possibilidade. As coincidências podem ser, na verdade, mensagens do universo ou simplesmente um reflexo de como caminhamos em meio a estas tramas conectadas. Temos casos de pessoas que ganharam na loteria e antes disso sonharam com aqueles números, ou pessoas que conhecem alguém em um momento casual que mudará suas vidas para sempre. Mas por que isso acontece? O que está por trás desse entrelaçamento de destinos? Alguns cientistas apontam que o cérebro humano é um profundo buscador de padrões. E isso significa que interpretamos eventos como coincidências, quando na verdade eles são reflexos de nossa própria percepção. Aqui está um elemento que muitas vezes não é explorado: o papel do nosso foco e a intenção ao observar o mundo. E isso é apenas a ponta do iceberg. Imaginem que estamos flutuando em um rio de eventos. Cada pedra, cada curva representa uma coincidência em nossa vida. O que acontece quando começamos a notar essas pedras? Estamos amplificando nossa atenção? E talvez começando a ver mais além do que está bem na nossa frente. Algo profundo acontece aqui. Quando começamos a prestar atenção nas coincidências, elas se tornam mais frequentes. Mas o que realmente significa isso? Ao ponderar sobre tudo isso, chegamos ao ponto de virada. Vamos pensar juntos. E se, em vez de enxergarmos as coincidências como meras casualidades, passássemos a vê-las como convites? Convites para nos conectarmos mais profundamente com a vida? Para prestarmos atenção às pequenas coisas que podem nos levar a grandes revelações? Isso nos leva à reflexão mais ampla sobre como percebemos e nos conectamos com o mundo. E se, no fundo, o que as coincidências realmente nos ensinam é que a vida, de alguma forma, sabe o que está fazendo, mesmo quando achamos que estamos apenas navegando sem rumo? Em um mundo tão repleto de informações e distrações, talvez a beleza das coincidências resida exatamente neste mistério. E, ao final de nossa jornada
pelas coincidências, somos deixados com uma pergunta: quantas dessas pequenas intervenções do universo que nos fazem parar e refletir temos ignorado ao longo do caminho? Não seria a hora de prestar mais atenção? Então, da próxima vez que você notar uma coincidência, respire fundo e permitam que aquilo te envolva. Deixe-se levar pela sensação de que, talvez, há mais nesta vida do que simplesmente o que nossos olhos podem ver. Afinal, a vida só se revela naquelas pequenas conexões que fazemos, naquelas coisas que o cotidiano muitas vezes nos ensina a ignorar. A mágica, quem sabe, reside exatamente lá, no que não dizemos, mas apenas sentimos. E assim encerramos nosso encontro de hoje. Até a próxima, e que as coincidências continuem nos surpreendendo.